pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Pode Taxar. Eu sou o Joaquim, estudante do quarto período de Ciências Contábeis da UNEC, e vamos falar hoje sobre quais os tributos e obrigações legais do MEI, que todo microempreendedor precisa saber. Eu sou Karine, estudante do quarto período de Ciências Contábeis. Boa tarde, eu sou o João Vitor, contador da Premier Contabilidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo, CEO aqui da Premier Contabilidade, e estou aqui recebendo a turma do quarto período da UNEC. Para dar um norte nesse assunto aqui, eu vou começar perguntando para os nossos contadores quais as principais obrigações legais que o MEI precisa cumprir e quais as mais comuns que se observa que os MEIs acabam cometendo aí no dia a dia. Essa pergunta é meio difícil, né, Joaquim? João Vitor, né, João? Essa pergunta aí não é tão difícil não, porque a gente lida com os MEIs aí diariamente no nosso escritório, né? Então a gente tem esse norte para poder orientar o pessoal aí que está acompanhando o podcast. As principais obrigações do MEI, geralmente é o pagamento, né, da guia mensal, que é 5% do salário mínimo. Se o MEI ele tiver o comércio ou serviço, tem um acréscimo na guia, seja de R$1 no ICMS ou de 5 quando for prestador de serviço. Temos a declaração anual também do MEI, que ela é obrigatória todo ano e pode gerar uma multa de R$50 se não entregar essa declaração dentro do prazo. Emissões de notas fiscais também, para prestador de serviço, para comércio, seja qual for o segmento do MEI. E tentar também manter o controle financeiro, porque como a gente sabe, o MEI tem um limite tanto de compra quanto de venda. Ô João, o que acontece se esse MEI deixar de pagar essas guias, for acumulando, o que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer o desenquadramento do MEI. Então, se o MEI ficar aí atrasado nessas guias, pode tanto ir para o CPF do titular, quanto desenquadrar o MEI para um porte de empresa maior e gerar mais gastos, mais impostos e mais obrigações. E tem algum programa aí que a Receita disponibiliza para os MEIs poder se regularizar quando essas dívidas for acumulando? Tem, a gente consegue fazer parcelamentos dessas dívidas. Geralmente essas dívidas, quando se acumulam há muito tempo, elas vão para o Regularize, né, para PGFN, e a gente consegue fazer um parcelamento e talvez até conseguir um desconto em cima dessa dívida. Bacana. Assim o MEI consegue ficar em dia com a Receita, né? Outro prejuízo também, se o MEI deixar de efetuar o pagamento das suas obrigações, é também a transferência dessas dívidas dele, da empresa dele para o CPF também. É uma coisa que o microempreendedor também tem que se atentar muito com essa parte também. Além de talvez perder também a questão da segurado do INSS. Então, se você paga essas guias em atraso, você não tem esse seguro do INSS, se você precisar afastar com auxílio doença, ou salário maternidade, alguma coisa assim. Bem lembrado, né, João? Quem paga as guias mensais do mês tem o direito aos benefícios do INSS. Isso. Tem direito a licença maternidade, auxílio doença e futuramente uma aposentadoria. Bacana. Ô, Léo, fala pra gente o que você percebe. Quais são as obrigações mais ignoradas no MEI? Hoje as obrigações mais ignoradas no MEI é a questão dos tributos com compra de mercadoria, que é a questão do ICMS. Muitos MEI hoje do comércio, eles tendem a esquecer de fazer essa contribuição. É uma da principal contribuição que nós temos hoje, que é a questão do ICMS. Ô, João, as práticas ou hábitos ajudam a organizar melhor as finanças e evitar problemas na Receita Federal? Então, igual a gente geralmente passa para os nossos clientes, é a questão da separação de conta bancária. Né? Então, isso. Tanto ter a conta da empresa e ter a conta do CPF. São duas contas separadas para eles terem esse controle financeiro, registrar as receitas e despesas, a questão do pagamento do DAS até o dia certo, né? Guardar as notas fiscais, igual o Léo falou, as notas fiscais de fora do estado, principalmente, que geram esse imposto do ICMS, para a gente poder fazer o cálculo desse imposto. Consultar, né, no ECAC, geralmente, para ver se tem algum débito, alguma pendência, para estar regularizando e não deixando embolar. E fazer o acompanhamento contábil, que é o que a gente faz para saber a receita do MEI, para saber se ele não extrapolou, tanto na venda quanto na compra.
É algo muito importante. Pois é, você até falou do limite do MEI, hoje o limite é 81 mil. E já tem alguma proposta aí para poder aumentar esse limite? Porque acaba que é um limite muito pequeno, né? Você falou que 81 mil é pouco para quem é empreendedor. 81 mil já tem bastante tempo que está esse limite, não atualiza, mas esse ano saiu uma proposta, acredito que deva ser aprovada, que o limite do MEI vai de 81 mil para 150, a partir do ano que vem. E lembrando que esse limite é para vendas, tá? Nós temos um outro limite que é reduzido para compra, porque a Receita Federal ela entende-se que exige sempre uma margem de lucro entre essa operação. Pode ser o mesmo valor, né? Às vezes o sujeito acha que o limite é 150 de compra e de venda. De compra extrapola. E é desenquadrado também automaticamente, né? Exatamente. Ô, meu, o que acontece se ele desenquadrar? Qual porte de empresa? O que vai acontecer com a empresa dele? Ele vai pagar mais imposto? O que acontece? O primeiro passo é estudar qual é a atividade desse MEI, é estudar qual vai ser a melhor tributação, qual é o público-alvo dele, qual é o fluxo de caixa dele, porque após o microempreendedor, que é o primeiro regime tributário, nós temos mais 3 regimes, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Então, dependendo da situação, é mais vantajoso a pessoa já desenquadrar para o regime do lucro real, é vantajoso a pessoa iniciar primeiro no Simples Nacional até a faixa 3, depois da excelência da faixa 3, a gente passa por nosso tributo. Então, tem que se analisar. E, basicamente, aumenta sim, tá? Aumenta tributos porque o MEI ele é isento de imposto sobre vendas até o limite de 81 mil ou 150. Se for aprovado, bacana. Olha, se o MEI quiser contratar um funcionário, quais tributos e obrigações adicionais que passam a ser necessários para o MEI? Tá, o MEI hoje, em legislação vigente, ele pode ter somente um funcionário, uma carteira assinada. E esses pagamentos deles, as obrigações, são o Fundo de Garantia, que é o FGTS, o INSS, a Previdência, que é descontado na folha de pagamento. Temos também como obrigação, junto à base de cálculo trabalhista, que é os 40% da base do Fundo de Garantia, que é um cálculo geral do custo do funcionário. Temos também como base 1/12 de 13º, 1/12 de férias, 1/12 de 1/3 de férias também. Então, é uma base de cálculo que nós fazemos para determinar o custo desse funcionário, a empresa do MEI. Sim, porque as obrigações é a mesma de quem tem uma empresa no porte maior? Ou sim, é as mesmas obrigações. Obrigações trabalhistas são iguais para qualquer regime tributário. A única diferença do MEI é que é cobrado a mais uma porcentagem de 3% de patronal. Então no Simples não tem essa cobrança, mas no MEI, além do INSS, na guia já vem junto o INSS, o Fundo de Garantia e vem cobrando esses 3% em cima do salário do funcionário. E tem outros regimes que em vez de ser 3%, cobra 20%. 20%. É o 20%. Já é mais patronal. É muito mais alto, que é a questão do lucro real ou lucro presumido. Bem mais caro. Bem mais caro. E, Léo, quais sites e ferramentas oficiais você recomenda para que o microempreendedor obtenha as informações? Tá, hoje nós temos o Portal do MEI. O Portal do MEI é a ferramenta do MEI, onde você consegue formalizar, fazer parcelamentos, solicitar guias também de INSS do MEI. E também nós temos um portal que é muito importante, que foi um portal aplicado agora pelo governo, que é o portal do NFSE, que é onde o MEI consegue solicitar suas notas fiscais de serviço dentro do portal do Gov, usando o aplicativo do Gov. Meu, só mais uma dúvida aqui. Igual eles sabem que o limite aí é de 81 mil, qual você vê os principais meios que a Receita fiscaliza o MEI quando ele não passar desse valor? Qual a maior fiscalização que tem? Tá. Boa pergunta, Joaquim. Essa fiscalização é o que está ocorrendo agora com todos os empresários, tá? Todos os empresários estão correndo esse risco e atualmente eu estou recebendo bastante intimações
mediante a essas infrações que o MEI está cometendo. E a Receita, tanto estadual quanto a Receita Federal, está conseguindo fazer o cruzamento desses dados por maquininhas de cartão de crédito, recebimento via as maquininhas de cartão de crédito, no crédito, no débito, ou também pelo Pix. Tá? É uma das ferramentas que eles estão usando para cruzar dados junto ao Banco Central. Outro ponto também que é bem esquecido por todos é a questão das transferências, como TED e DOC. TED e DOC também enquadra-se na linha de raciocínio do recebimento por vias meios eletrônicos. Então, são todas as ferramentas que o Banco Central usa para enviar para os órgãos fiscalizadores. E acaba que o MEI acha que a Receita não vai pegar e na hora que a conta chega cara. Que nada. Ó, duas contas que é muito caro, tá, Joaquim? Para o MEI. É a questão do recebimento e a questão das maquininhas de operador de cartão, que ele recebe, o jeito que ele recebe. E outro ponto muito importante é a questão do ICMS. Muitos MEIs estão sofrendo inflações, intimações sobre a questão do não recolhimento do ICMS. Então, tivemos aí, nos últimos 3 anos aí, um número tão grande de MEI que tiveram a notícia aí de estar tendo que pagar, recolher com atraso. E lembrando que o valor dos juros e mora é muito maior do que o valor principal. Então, é melhor você andar em dia, buscar a Premier Contabilidade como a sua contabilidade para organizar a sua empresa, para você não ter esses imprevistos, essas dores de cabeça no futuro. Com certeza, né, meu? Acaba que até dobra o valor do que você está devendo de ICMS. Vamos colocar que você está devendo 50 mil. Só de juros e multa é 60, 70 mil. Exatamente. O microempreendedor que está começando, ele sofreu juros uma cara dessa, é difícil continuar no mercado. Exatamente. E resumindo, gente, eu consigo falar com vocês que o MEI, em si, em tese, com a experiência que eu tenho na contabilidade de anos, é a porta de entrada para o empreendedor. O que eu falo porta de entrada é para a pessoa conhecer o mundo do empreendedorismo. Então, muitas pessoas querem ficar no meio 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até mesmo adquirirem outros meios para colocar no estabelecimento deles, mas tem medo de trocar de regime tributário. Então, tem gente que escolhe ter 5 MEI dentro do mesmo estabelecimento, mas não quer trocar para o regime do Simples. Então, é muita bagunça, a pessoa não consegue ter controle de caixa, não consegue tomar decisões, não consegue obter, saber se está tendo lucro ou prejuízo. Então, é a porta de entrada, o MEI, é a porta de entrada. Para mim, eu acho que a pessoa, quando ela tem que iniciar o empreendedorismo dela, ela tem que fazer um bom planejamento tributário, um bom planejamento de mercado e ficar com o MEI ali 3 meses, 5 meses no máximo, 6 meses no máximo. Como se diz, meio exercício para já passar por um regime que seja mais favorável para ela tomar suas decisões. Porque o caixa, o resultado, é na tomada de decisões e não pagamento de impostos. A gente deve ter um exemplo, né, que o nosso cliente começou no MEI e hoje ele está aí com 7, 8 lojas no Simples Nacional. Pois é. Exatamente. Como você falou, o cara começar no MEI, andar direitinho com a receita, a tendência é só crescer. Quando ele pegar um outro regime tributário e continuar andando em dia com o MEI, a tendência é só o crescimento. Ele já vai ter ali a linha de raciocínio dele, o pagamento dos impostos, tudo direitinho, já vai estar tudo alinhado e quando ele mudar para o Simples não vai ser aquele baque tão grande. Ele já vai estar com a empresa dele Que é o que acaba correndo, né? Às vezes a pessoa no MEI já começa a atrasar uma guia ali, atrasa a declaração, não faz. Aí quando passa para um outro regime, aí só vai acumulando as dívidas. MEI, que é uma hora que baixa, na hora que muda para o Simples tem que pagar imposto de serviço, de comércio, aí ele embola a vida dele embora. Aí fica difícil do empreendedor continuar no mercado mesmo. Então, a gente tem que se atentar a esses pontos do microempreendedor individual, porque não é simplesmente abrir uma empresa. A gente tem que saber também das suas obrigações, saber dos bens, direitos e deveres
Tanto que o empreendedor quanto o funcionário dele também tem que estar executando em toda a operação da empresa. Com certeza. Gente, então esse foi mais um episódio. Queria agradecer ao João Vitor, o El, por ter aceitado o nosso convite. Acredito que o episódio de hoje ajudou bastante o microempreendedor a tomar mais conhecimento do que ele deve fazer, do qual os erros que ele não deve cometer. E é isso aí. Valeu, pessoal. Pessoal, e precisando aí, procura a Premier Contabilidade, hein?